pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais um videozinho para falar com vocês sobre conjuntura econômica, essa guerra comercial que o Donald Trump iniciou e que tem aterrorizado aí o mercado financeiro, os políticos, os tomadores de decisão de todo mundo, né? Aproveitando esse momento aqui no trânsito, voltando do trabalho para casa, para falar um pouquinho sobre essa conjuntura com vocês. Bom, me apresentando mais uma vez, aqui é o Marcelo Simões, professor, doutor em economia, com um desejo enorme de falar sobre os assuntos de conjuntura econômica, por quanto eu amo a economia e gosto quando me perguntam, de ler também, e aproveitando esse momento aqui para falar um pouquinho com vocês sobre esse novo cenário que nós estamos tendo, muito desafiador, né? Bom, ontem o Donald Trump havia sinalizado que caso a China não recuasse no seu intento aí, no seu plano de plano não, né? Na implementação dos 34% de sobretaxa em retaliação à política do Donald Trump de aumentar a alíquota de taxas, né, sobre as importações chinesas. A China hoje, durante a madrugada aqui no Brasil, anunciou que não recuaria da sua tomada de decisão, e o Trump ontem havia ameaçado mesmo, né, a uma sobretaxa em cima da taxa que ele já tinha estabelecido de mais 50%. Então, o que nós tivemos hoje é que não era um bluff, que realmente houve essa sobretaxa de mais 50% sobre as importações da China, e agora a China é taxada em 104% do valor das importações. Bom, o que isso tem a ver com o Brasil? Esse debate entre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, se a gente conseguisse isolar esses dois fatores, porque isso mexe com todo o panorama comercial global, todas as cadeias de valor são impactadas, né? Todos os países acabam sendo respingados por essas tomadas de decisões, e de uma maneira mais simples, tentando falar para todos os públicos, nós temos o seguinte: nos Estados Unidos, esses produtos importados chineses vão ficar mais caros. Então, as exportações chinesas para os Estados Unidos vão perder competitividade, e provavelmente os norte-americanos vão comprar menos produtos da China. Só que essas linhas de produção, elas não vão diminuir a produção, vão zerar a produção em relação àquilo que era exportado para os Estados Unidos. Essa produção ela vai ser redirecionada para outros lugares do mundo, certo? Então o que nós vamos ter? Maior oferta de produtos para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. Desde produtos acabados, né, bens de consumo duráveis, como os bens tecnológicos, smartphones, computadores, placas de energia solar, mas também insumos que antes eram exportados para serem manufaturados nos Estados Unidos, ou componentes de produtos, né, motores, aço, minério, as terras raras, né, que eram importados pelos Estados Unidos. Bom, se esse produto está sobrando e pode ser mais ofertado para o Brasil, o que nós podemos ter? Um barateamento dos produtos chineses para o mercado brasileiro. Isso nós podemos analisar de várias perspectivas. Vamos colocar aqui apenas duas perspectivas para a gente analisar. Do ponto de vista do consumidor, isso vai ser positivo. Nós vamos ter uma oferta maior de produtos mais baratos chineses, porque eles precisam ser vendidos e vão ser ofertados aqui, porque é necessário que a China escolha essa produção. Então, do ponto de vista do consumo, isso tem um impacto positivo. Do ponto de vista da inflação, isso tem um impacto positivo para o consumidor também, porque vão ser ofertados produtos mais baratos.
mas nós também temos que analisar do ponto de vista das empresas brasileiras que produzem bens que sofrem com a concorrência chinesa. Então nossas indústrias aqui provavelmente vão sofrer muito com essa competição mais acirrada dos bens finais, certo? Então nós temos essas duas linhas para serem analisadas, a linha do consumidor e a linha da produção brasileira. De outro lado, né, nós temos os componentes que são utilizados para serem produzidos os produtos finais aqui dentro do Brasil. Eles também vão ser barateados, então a gente poderá adquirir produtos que utilizam insumos que vêm da China a custo mais barato também. Então, analisando os produtos finalizados aqui no Brasil e os produtos finais, nós vamos ter um impacto então positivo para o consumidor. Só que uma indústria que sofre competição mais acirrada, a sua margem de lucro, para ela ser competitiva, ela vai ter que também baixar o valor final dos seus produtos, dos seus bens, para conseguir competir com os bens chineses aqui no mercado nacional. Isso vai pressionar muito a margem de lucro dessas empresas. A lucratividade dessas empresas diminuindo, o valor de mercado delas diminui, então é possível que isso seja refletido, é bem possível, não, provável, né? Quase com 100% de certeza que o valor de mercado delas também sofre um impacto, né, no valor das ações na Bolsa de Valores, no sentido de queda do valor das ações, né, devido à diminuição da rentabilidade dessas empresas, e também isso vai gerar consequências futuras, como diminuição de investimento, porque margens de retorno menores geram menor incentivo também para os investimentos. Nós já temos um ambiente de encarecimento muito grande, muito forte, do custo de financiamento das empresas, do capital de giro, do capital para investimento, devido à subida recente das taxas de juros, né? Nós temos a perspectiva aí de encerramento do ano com a nossa taxa básica Selic em 15%, e o nosso crescimento econômico ano passado ele teve um impulso forte dos investimentos, principalmente ali na indústria de transformação, indústria de construção civil, e provavelmente não teremos esse mesmo auxílio da indústria na mesma magnitude para a expansão do PIB no ano de 2025. Indústrias que investem menos, elas perdem competitividade no futuro, né? Então isso tem consequências para os anos futuros, e também a gente vai ter reflexos do que? Na geração de empregos no setor industrial. E isso vai se reverberando na economia, porque menos empregos tem menos renda e assim por diante. Então, o mundo todo sofrerá esse ano, continuando o contexto, a conjuntura como está hoje, né, de aumento das tarifas aí nessa guerra comercial. Nós teremos uma desaceleração do crescimento mundial, porque economias com maiores barreiras sofrem aumento dos custos, e isso impacta no custo de vida das pessoas, nas dificuldades de produção das economias, e faz com que as economias se desacelerem. Em termos relativos, o Brasil ele vai poder se beneficiar. Primeiro porque, em relação ao mercado norte-americano, nós estamos na classe dos países que sofreram taxação com menor taxa, né? Menor percentual, que é de 10%. Então, em termos relativos, outros competidores nossos, que brigam conosco pelo mercado norte-americano, sofreram maior taxação. Então, em termos relativos, nossos bens e serviços para lá exportados vão ter melhor competitividade. Então, para o nosso mercado exportador, isso é positivo. Também com o aumento das taxas da China, por exemplo, que a gente está analisando aí Estados Unidos e China, né? Aumentando a taxa de imposto para as importações norte-americanas, as exportações de, por exemplo, soja dos Estados Unidos para a China vão perder competitividade, e aí é mais mercado para o Brasil explorar.
Então, nós temos também alguns setores que serão beneficiados. Agora, o que nós precisamos? Aproveitar esse vácuo que será aberto no comércio internacional para aumentar os nossos acordos econômicos, estreitar laços comerciais, seja Mercosul com União Europeia, seja Brasil com acordos bilaterais com os diversos países, de modo que o Brasil venha a ocupar parte da fatia que antes as exportações norte-americanas ocupavam e que agora, no caso da China, que fez essa retaliação, né, que respondeu com o aumento também de tarifas, o Brasil possa explorar esse pedaço, esse naco de mercado que vai ficar disponível. Então nós temos riscos, que é o risco de perda de competitividade da nossa indústria aqui dentro do mercado nacional, e isso impactar sobre a nossa economia de forma a diminuir a rentabilidade das empresas, diminuir os investimentos, diminuir a geração de empregos. Isso compromete o futuro dessas indústrias, mas por outro lado nós também temos oportunidades dentro do mercado de consumo, que com o barateamento dos insumos importados da China, pela maior oferta de produtos deles, e também pelo barateamento dos produtos finais que nós tanto importamos, né? Bens acabados, de maior teor tecnológico embutido, e isso também facilitaria um pouco o trabalho do Banco Central de gerir uma economia que precisa arrefecer a subida dos preços, né? Então, nosso processo inflacionário, nós estamos aí com uma taxa Selic bem contracionista, né, para diminuir o volume de dinheiro em circulação, para restringir o crédito, de modo que a inflação desacelere, né, no sentido aí da meta de 3% ao ano, que é a meta que o Copom persegue. E nós, com o barateamento dos produtos importados da China, temos um fator positivo nesse combate à inflação mais alta, certo? Então, esse é um impacto positivo. Temos outros impactos, por exemplo, com a subida da nossa taxa de câmbio, do dólar, né? O dólar hoje bateu R$6, só que esse é um movimento muito ditado pela volatilidade dos mercados. A insegurança gera pânico, e no pânico, no aumento da sensação de risco, o capital busca portos mais seguros, por exemplo, levando recurso para os títulos do Tesouro norte-americano. Isso, sempre que há aí uma chacoalhada, né, no mercado financeiro, a gente pode ver isso. No início da manhã, antes dessa resposta aqui, da confirmação dessa nova taxa de 50% dos Estados Unidos sobre as importações chinesas, nosso mercado financeiro apontava uma alta, né, do índice Ibovespa, então estava em recuperação, taxa de câmbio estava em queda ali, flutuando em torno de 5,87, 5,88. Então tínhamos um cenário mais benigno, mais tranquilo, né? E agora, com o aumento da animosidade do mercado, né, dado essa resposta à retaliação chinesa, nós tivemos aí um comportamento avesso ao risco. E sempre que nós temos um comportamento avesso ao risco, nós temos desvalorização do real, porquanto o capital sai daqui e vai buscar portos mais seguros. Com o aumento da taxa de câmbio, nós temos, se esse aumento perdurar por um bom tempo e a taxa se estabilizar novamente aí no patamar de 6 ou acima de R$6, o que nós podemos ter? Um impacto negativo de encarecimento dos produtos importados, então negativo para a inflação, que vai deixar a inflação mais pressionada, né? E exigindo do governo, do Banco Central, especificamente, que tenha uma maior vigilância e talvez possa impactar até no aumento da expectativa da subida das taxas de juros, porquanto realmente o processo inflacionário é um processo desafiador. Então nós temos aí muitas incertezas, um cenário muito complexo. Queria deixar aqui essa análise para vocês do que nós podemos enfrentar aí como consequências dessa guerra comercial. O que nós podemos esperar de agora em diante é que em algum momento as partes vão ceder para negociação.
Não acredito que isso seja um processo que vai se escalando com respostas e respostas de ambos os lados, né, de retaliação. Nós precisamos torcer aí pelo bom senso tanto do presidente norte-americano quanto do chinês para negociarem, porque um ambiente protecionista, reduzindo os fluxos comerciais, reduz oportunidades de negócios e de rentabilidade e de crescimento econômico. Então, um país com um ambiente internacional de maior liberdade comercial sempre será benéfico para o crescimento da economia global como um todo, né? Quem está mais preparado para competir encara esses desafios com oportunidades. Quem tem menor competitividade encara como a liberdade comercial como uma coisa negativa, mas por isso a necessidade de subir barreiras. Os Estados Unidos viram o quê? Que com o ambiente que estava, né, o governo Donald Trump, o país, os Estados Unidos encontrava sérias desvantagens competitivas devido às tarifas aplicadas pelos outros países. E ele decidiu ser mais protecionista do que os seus parceiros comerciais. Só que ele fez isso chutando aí uma mentalidade propagada desde a década de 80 de liberalização comercial, né? Vista aí na OMC, nos diversos fóruns econômicos, de apregoar que todos os países diminuam suas barreiras ao comércio. E agora ele faz exatamente o contrário. Por quê? Porque quer ressuscitar uma economia norte-americana baseada em indústria, ressuscitar a indústria norte-americana. E o único meio que viu de fazer isso é aumentando as barreiras e valorizando o mercado nacional, estimulando que as indústrias multinacionais, né, quem levava o seu capital para produzir em condições mais baratas ao redor do mundo, agora voltasse para os Estados Unidos. Ou seja, vocês podem aproveitar o mercado consumidor norte-americano, desde que venham produzir aqui dentro, gerar renda e emprego para os norte-americanos, né? E isso vai gerar um custo muito alto para os próprios norte-americanos, porque o custo da mão de obra e de se produzir nos Estados Unidos é alto relativamente, né, em comparação com produzir em várias outras partes do mundo, como na China. Tá bom? Deixo essa reflexão, um abraço e até o próximo vídeo.